verdade sempre permanecerá. O teu amor, quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro, vamos cantar mais uma vez. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor, quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Justiça e paz, justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o teu reino, esse é o teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma todo coração. És o pão do faminto, a força do aflito, e nós somos teus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor, quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. Então o mundo inteiro. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. Tu és a paz que acalma tudo. És o pão, a força do aflito, somos seus pés e tuas mãos. Tua verdade sempre permanecerá. O teu amor, quem poderá nos separar? És fiel e pra sempre teu povo sustenta. O mundo inteiro verá o poder do grande Deus.
Ó Jesus, nos leva, Senhor, a viver essas palavras, Senhor. Que possamos ser, Senhor, a Tua luz, por onde for que nós formos, Jesus. Que a justiça, a paz e a alegria seja a nossa marca onde estivermos, Senhor. Que possamos levar o Teu reino, Jesus, aonde quer que formos, Senhor. Ó Jesus, nos leva, Senhor. Nos leva, Jesus, à perfeição, Senhor. Nos leva a Te contemplar, Jesus. Nos leva, Jesus, a contemplar, Jesus, a Tua imagem como por espelho e sermos transformados de glória em glória, Jesus. Independente das nossas circunstâncias, Senhor, independente, Senhor, do que estivermos passando, que possamos olhar para Ti, Jesus, para que possamos, Senhor, iluminar esse mundo e sermos cheios da Tua presença, Senhor. Que essas palavras sejam reais, Senhor, no meio do Teu povo, Jesus. Nós somos o Teu povo, Jesus, à Tua disposição, Senhor. Nos usa, Senhor. Envia-nos, Senhor. Envia-nos, Senhor, aos lugares, Senhor, onde estão os perdidos. Envia-nos, Senhor, aonde o Senhor quer que o Senhor nos leve, Pai. Estamos à Tua disposição, Senhor. Não queremos ficar aqui, Senhor, somente como espectadores, Jesus. Não queremos ser egoístas, Jesus, mas queremos, Senhor, entregar o que um dia nós recebemos. Hoje nós temos a justiça, a paz e a alegria reinando em nossos corações, Jesus. Que possamos, Senhor, espalhar, Senhor, essa justiça, Senhor, que só vem de Ti, Senhor. A paz e a alegria que vem diretamente do alto, Senhor. Que possamos cantar esse louvor, Jesus, como uma verdade em nossos corações. Justiça e paz se encontram. Esse é o Teu reino. Esse é o Teu reino de amor. Justiça e paz. Nasce a alegria. Esse é o Teu reino. Esse é o Teu reino de amor. Justiça e paz se encontram e nasce a alegria. Esse é o Teu reino. Esse é o Teu reino. Justiça e paz se encontram. Nasce a alegria. Teu reino. Tu és a luz que brilha sobre a escuridão. És o pão do faminto. E nós Tua verdade sempre permanecerá. O Teu amor Quem poderá nos separar? és fiel E pra sempre Teu povo sustenta. Então o mundo inteiro verá o poder do grande Deus.
Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra, o céu se une à terra com um beijo apaixonado. O coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando eu penso que ele me ama, ele me ama, ele me ama, Meus olhos viram a salvação, a luz para o mundo, esperança da terra.
És a fome que me faz cantar, és a sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, gastarei minha vida
És a fome que me faz cantar. És o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo. O que importa é que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá, e é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E é ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a sua recompensa, e ele virá, soberano em poder, ele virá, e o governo está nele. Vejam, ele traz consigo, e é ele, por ele está gastando a minha vida, por amor e com alegria.
e Ele virá, soberano em poder, virá, e o governo está nele. Glória a Deus. Jesus é bom. Jesus te ama. Jesus te ama. Glória a Deus. Na manhã de hoje, Deus nos fez contemplar a Jesus, aprender sobre Jesus. O propósito de Deus se cumpre em Jesus. Efésios 4:13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Conhecer a Cristo é o caminho de nos fazer mais parecidos com Ele. O conhecimento de Jesus é o caminho do amadurecimento, da santificação, para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Conhecer a Jesus nos edifica e edifica a quem está perto da gente. Por isso que essa noite o Espírito Santo vai nos conduzir agora a aprendermos um pouco de como compartilhar desse Jesus, o qual nós ouvimos hoje pela manhã. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós temos um experimento aqui, né? Vamos fazer um experimento diferente. Vou falar um pouco sobre o propósito eterno de Deus para vocês. Pregar um pouco sobre o Evangelho mais uma vez. É uma experiência nova, nunca fiz isso num público assim. Sempre faço isso numa mesa, sentado com alguém, 2, 3 pessoas. E hoje a gente vai tentar fazer isso aqui de uma forma coletiva. A gente vai distribuir um materialzinho para vocês. Panfletozinho, esse panfleto no meio dele tem um desenho, esse desenho tem a ver com aquilo que nós vamos falar, e do outro lado do panfleto tem um roteiro da nossa pregação de hoje à noite. Então os meninos já podem distribuir a cada pessoa. Você pode, se você quiser, nesse panfleto fazer alguma anotação daquilo que eu estou falando, ou algum texto que a gente vai citar aqui, que não esteja nesse panfleto, você pode fazer suas anotações. Esse panfleto vai estar sendo distribuído também em PDF, nos arquivos digitais aí pelos grupos da igreja. Você pode imprimi-lo em casa, você pode distribuir para quem você quiser. Você está livre para fazer várias cópias e sair no meio da rua compartilhando Jesus com esse material. É uma ferramenta que está sendo entregue na sua mão para que você tenha um entendimento sequencial de uma pregação do Evangelho. Bem, o que nós vamos repartir com vocês, não fui eu que criei, não fui eu que inventei, eu aprendi, sentado numa mesa, vendo alguém fazer. Quem fez isso muitas vezes para eu ver foi Edinho lá de Fortaleza. A primeira vez que eu vi alguém falar sobre isso dessa maneira foi Edinho. É bem verdade que tem alguns ajustes que nós fizemos, alguns acréscimos, mas o todo disso, não sei se o próprio Edinho criou ou se ele já repetiu de alguém que ele ouviu, mas eu ouvi da parte de Edinho. E de lá para cá tem sido uma das
maneiras que eu tenho usado para pregar o Evangelho, tá? Nós vamos repartir com vocês sobre o propósito eterno de Deus. Irmãos, é o seguinte, essa palavra, o propósito eterno de Deus, quando alguém falou para mim disso aqui, isso encheu meu coração. Eu já li a Bíblia há muitos anos, eu já cantava sobre Deus, eu já vivenciava, numa certa medida, o Evangelho, mas quando essa palavra do propósito eterno de Deus chegou ao meu coração, é como se ela organizasse na minha mente tudo a respeito da vontade de Deus para a minha vida e para a vida da igreja. É como, imagine que por esses dias eu tive a experiência de assumir a cozinha lá de casa e como eu não tenho a velocidade para trabalhar na cozinha, por exemplo, que a Ana tem, eu fazia o essencial. E um dia eu cheguei na despensa lá de casa e fui procurar alguma coisa e não encontrei mais. Imagina como estava essa despensa, né? Eu só ia usando, jogando lá, usando, jogando lá. E eu pedi para a Ana, disse, amor, você tem condição de ir lá e dar uma ajeitada nessa despensa? E ela disse, eu vou, amor, e foi lá. Em 10 minutos ela saiu daquele lugar, tudo estava arrumado. Tudo estava no seu devido lugar. Então essa palavra entrou no meu coração quando eu vi a primeira vez, há muitos anos atrás, há mais de 30 anos atrás. E essa palavra encheu o meu coração porque organizou na minha mente. Eu comecei a entender de onde vim, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, a sequência dos fatos, o que Deus quer comigo. Trouxe assim uma paz em todas as verdades que eu já havia escutado. E tudo que eu fui ouvindo dali para frente do Evangelho de Jesus Cristo ficou no seu devido lugar. Então o propósito eterno de Deus é de fato de verdade o centro dessa vivência do Evangelho. Nós estamos aqui por causa desse propósito, nós estaremos aqui até o dia que Ele quiser por causa desse propósito. Esse propósito é que move a minha vida, esse propósito é que enche o meu coração, esse propósito é que me faz caminhar todos os dias, esse propósito é que faz viver o Evangelho, é por esse propósito e pregar o Evangelho. E o que seria esse propósito? Nada mais do que o sonho de Deus. Deus sonhou e sonhou perfeito. Deus sonhou o sonho mais lindo que alguém pode sonhar. Na eternidade passada, Ele sonhou esse sonho. E esse sonho inclui a mim e inclui a você. Nós estamos dentro do sonho de Deus. O propósito de Deus é o grande desejo do coração dEle. O propósito de Deus é a grande realização dEle. E Ele nos incluiu nesse propósito. Deus incluiu a mim. Deus incluiu a você no sonho dEle, no propósito dEle. Deus incluiu cada um de nós nessa história. E aí a gente entra com a definição do que é o propósito eterno de Deus. O que é o propósito eterno de Deus? O propósito eterno de Deus, por definição, é uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus Pai, na dependência do Espírito Santo. Esse é o sonho de Deus. O sonho de Deus que Ele sonhou para mim, para você e para Ele é uma família. O sonho de Deus é uma família. Mas não é qualquer família, é uma família de muitos filhos. Muitos filhos. Ele quer muitos filhos. E tem uma qualificação para esses filhos, é que esses filhos sejam semelhantes a Jesus. E que isso seja para glorificar a nosso Deus e Pai. E tudo isso se mova na força do Espírito Santo. Amém? Romanos 8, 28 e 29 é um verso que muitos de nós sabemos decorado. O que é que diz lá em Romanos 8, 28 e 29? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bem, vamos tentar tornar isso mais prático. Então imagine aqui Deus, tá, como sendo esse triângulo grande, tá ali, Deus. E no início de tudo, Deus faz Adão e Eva. Isso está em Gênesis capítulo 1, do versos 26 ao verso 31. Deus
Adão e Eva. Deus faz Adão do pó da terra. Deus faz Eva, costela de Adão. E como eles são criados? Exatamente a imagem e semelhança de Deus. Adão era a imagem e semelhança de Deus. Eva era a imagem e semelhança de Deus. O que é que isso tem a ver com esse propósito? Gente, Adão e Eva, a imagem e semelhança de Deus, recebeu uma ordem de Deus. Algumas ordens, mas a principal delas foi: multiplicai-vos e enchei. Dá para você imaginar uma Campina Grande com todos os seus habitantes, a imagem e semelhança de Jesus? Dá para você imaginar o estado da Paraíba com todas as pessoas que habitam nesse estado sendo a imagem e semelhança de Jesus? Dá para você imaginar o Brasil com todos os seus habitantes, a imagem e semelhança de Jesus? Dá para você imaginar o mundo inteiro cheio de pessoas, a imagem e semelhança de Jesus? Foi isso que Deus sonhou. O propósito eterno de Deus tem a ver com isso. O propósito eterno de Deus tem a ver com a sua vida e com a minha vida, sendo a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente para um pouco para imaginar isso, isso dá até um circuito dentro da cabeça da gente. Estaria eliminado daí toda manifestação de coisa ruim. Por quê? Porque tudo que Deus é no seu caráter, Ele colocou em Adão e colocou em Eva. O que é que a gente pode falar sobre Deus? O que Deus é? Vamos lá. A gente pode falar aqui, por exemplo, que Deus é santo. Então, se Deus é santo, Adão era como? Por favor, me ajudem. E Eva era como? Deus santo, Adão santo, Eva santa. Deus bom, Adão era bom, Eva também. Tudo que Deus tinha de característica, Ele foi colocando no homem. A sua justiça, a sua fidelidade. Pleno. Adão era pleno em generosidade, Eva era plena em generosidade, porque eles herdaram isso de Deus. Deus pegou de si mesmo e colocou naquele homem e naquela mulher. Deus arrancou de si mesmo e pôs em Adão e Eva. E tudo que Deus é, como característica, colocou nesse homem. Deus era verdadeiro, Deus é paz. Que tipo de aflição, que tipo de guerra existia no Éden? Não existia, era paz plena na presença de Deus. Alegria plena, amor perfeito. Foi isso que Deus sonhou. Esse é o propósito de Deus. Homens e mulheres, a sua imagem e a sua semelhança. Em Gênesis capítulo 1, verso 26 diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine esse homem sobre tudo. Essa é a relação lá. Domine sobre tudo. O homem ia dominar sobre a natureza, mas o domínio do homem era o mesmo de Deus. Porque o homem e a mulher eram exatamente iguais a Deus. O que é que Deus não transferiu para Adão e Eva? A sua glória, a sua onipresença, a sua onipotência, a sua onisciência. As características que faz dele Deus, Ele não transferiu ao homem. Mas todas as características dele, que era possível, Ele transferiu para esse homem e para essa mulher. Plano perfeito. Pense na sua empresa. Todos a imagem e semelhança de Jesus. Pense no seu bairro. Todos a imagem e semelhança de Jesus. Pense na sua família. Todos a imagem e semelhança de Jesus. É ou não é o plano perfeito? É? Palmas para Deus, Ele é muito inteligente. Que propósito incrível. Que propósito incrível. Que maravilha. Sem erro, sem defeito. Tudo pleno. Mas tem uma coisa, meu querido e minha querida. É que quando se fala de amor,
se fala de voluntariedade. Não existe amor compulsório. Ninguém é obrigado a amar. A gente ama. O amor prevê sim e não. O amor prevê o respeito à vontade do outro. E Deus, quando colocou no homem e formou debaixo do seu amor, existia a possibilidade de o homem não o querer. Porque Deus não queria robô. Deus não queria que Adão chegasse no entardecer e dissesse: ó Senhor, eu te amo. Aí Eva: ó Senhor, eu te amo. Não, não era isso. Não era essa a química, não era isso que tinha que rolar. Tinha que rolar ali entre Deus e Adão e Eva era amor, era desejo de estar junto, satisfação por estar junto. Na nossa relação conjugal, marido e mulher, que é uma relação tão distante daquilo que Deus vivia com Adão e Eva no Jardim do Éden, mas até na nossa relação com a nossa esposa e a esposa com o marido, quando entra a obrigação, isso mexe na questão do amor. É voluntariedade. Ninguém casa com a arma na cabeça. Ninguém casa com a faca no bucho, sendo obrigado a casar. A gente casa voluntariamente, porque decidiu, porque escolheu, para viver com aquela pessoa até o último dia da nossa vida. Isso é o verdadeiro amor. Então Deus não criou um homem programado para amá-lo. Deus criou um homem com a capacidade de amar. E se apresentou a esse homem para ser admirado, amado por ele. Bem, a história mostra que houve aí uma grande interrupção. No capítulo 3 de Gênesis, do versículo de 1 a 7, nós temos o relato da queda. A queda do homem. O homem pecou. O pecado de Adão e Eva foi a desobediência. Deus chamou eles dois, deu todas as coordenadas da vida deles naquele jardim e colocou para eles uma proibição, que eles não deveriam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão e Eva, como está escrito no capítulo 3 de Gênesis, versos de 1 a 7, Adão e Eva desobedeceu a Deus. E tomaram e comeram daquela fruta. Isso foi uma grande interferência nesse propósito eterno de Deus. O homem que era a imagem e semelhança de Deus, esse homem caído perdeu essas características. O homem que era bom agora, um homem que era santo agora, ele virou um homem pecador. O homem que era bom, agora ele revelou todas as suas maldades. O homem que era justo passou a ser injusto, que era fiel passou a ser infiel. O homem que era generoso, agora ele é avarento e egoísta. Que era verdadeiro passou a mentir. O homem passou a ter a necessidade de se esconder. O homem que vivia em paz, agora criou uma situação de guerra com o próprio Criador e agora um com o outro. A gente vai ver isso mais na frente. O homem que era cheio da alegria de Deus e do amor de Deus passa a ser um homem triste e que manifesta o ódio. Irmãos, a primeira consequência dessa queda foi que eles tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E o que aconteceu entre esses 2 irmãos é terrível. Vocês sabem disso. Nesse primeiro momento de família de Adão e Eva, agora uma família não mais à imagem e semelhança de Deus, agora uma família caída, uma família maculada pelo pecado. Um irmão, por inveja do outro, cheio de ódio, mata o outro e acontece o primeiro homicídio. Está mais do que provado de que homem e mulher perderam totalmente essa imagem e semelhança de Deus. O homem, segundo Romanos, capítulo 3, verso 12, pode passar a folhinha, e nós vamos ouvir agora 3, verso... Lê do 1 ao 7, aliás, desculpa, do 10 ao 12. Romanos 3, de 10 a 12. Olha o que aconteceu com esse homem e, consequentemente, com a humanidade. Romanos 3, de 10 a 12. Como está escrito, não há justo,
nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Aquele homem e mulher que eram exatamente a imagem e semelhança de Deus, agora só serve para o lixo. Eu digo sempre, e dou o exemplo nesse momento, e queria dar o exemplo para você que está me ouvindo, que o que aconteceu mais ou menos assim com esse homem e com essa mulher, em relação ao propósito eterno de Deus, é aquela situação que quando a gente vai na feira e a gente compra um saco de laranja, e chega em casa e vai fazer um suco, a gente corta a primeira laranja e espreme a laranja, corta a segunda laranja, espreme a segunda laranja, a gente corta a terceira laranja, sobra aquele cheirinho assim, ó. Sabe aquele cheirinho? Aí você pega a laranja e faz, e está passada aquela laranja. Apodreceu. Ela está com uma coloração diferente das outras, ela está com um cheiro diferente das outras e, consequentemente, com um gosto diferente das outras. E isso é tão forte que se você espremer aquela laranja nas outras duas, o sabor dessa vai prevalecer e vai estragar todo o suco, não é verdade? O que é que você faz nessa hora? Você pega essa laranja aí, lixo. Não tem como ter um processo de reaproveitamento dessa laranja. Essa laranja foi feita para ser chupada, para fazer um suco, mas ela se estragou. E se você chupar essa laranja, ou se botar ela no suco, ela vai te fazer mal, vai mudar o sabor do suco, ela vai estragar tudo, a receita. O homem se tornou inútil para esse propósito. Adão e Eva se tornaram inúteis para esse propósito. Caim, Abel, coitado, morreu. Os demais que vieram, todos se tornaram inúteis para esse propósito. O homem já não presta mais para isso. E você precisa entender essa condição. Não adianta, nós já nascemos laranja podre. Pegue o bebezinho mais lindinho que você tem aí. Não faz nem gugu dadá ainda, só aquela carinha assim. Já está ali, já está infectado, já está contaminado. Quando crescer, que chegar à idade da razão, vai ter que nascer de novo, porque não vai prestar. Vai ser como uma laranja podre. O único destino próprio é o inferno. Aquele lixo é o inferno. O inferno não é só um lugar de condenação. O inferno é um reservatório de laranjas podres. Tem que guardar essa laranja em algum lugar. O lugar próprio é o inferno, é o lixo. Quando o homem desobedece a Deus, quando o homem cai e peca, ele agora tem que ser separado de Deus. Olha a distância agora, ó. Vivia do ladinho de Deus lá, ó. Comunhão plena. Toda entardecer estava com Deus. Agora tem que ser afastado. Foi colocado um anjo, foi colocado espada, foi fechado a entrada do jardim do Éden. A árvore da vida agora é guardada por anjos e por espada de fogo, para que esse homem não chegue mais perto. Foi afastado de Deus e condenado totalmente ao inferno. Essa é a condição humana. Detalhe, essa condição não é de alguns, essa condição é de todos. O texto que Cícero leu diz assim: todos se extraviaram, todos. Não importa se o procedimento é bom, não importa se é uma pessoa com a moral elevada, não importa se é uma pessoa idônea, que não está com o nome no Serasa, que é pagador das suas contas. Não importa se é um cachaceiro, se é um drogado. A gente viu vários testemunhos. Aí minha filha, na saída daqui, fez: pai, é bom que tenha um testemunho de alguém que nasceu entre nós, que nunca foi lá para o mundo, que perseverou até agora, porque esse também estava perdido do mesmo jeito. Porque a laranja não apodrece pelo procedimento de agora. A laranja está podre desde o Éden. A corrupção aconteceu lá no Éden, e de lá para cá vem passando de um para outro, de um para outro. Imagine que doenças do corpo passa geneticamente, imagine pecado. Passou. É produzindo e passando. É reproduzindo e passando. Todos condenados. E aí Deus tinha que tomar uma decisão, né? Ou fecha a empresa para balanço, encerra o propósito, ou dá um game over
ou então ele vem com um processo de recuperação judicial. E aí entra o plano perfeito da redenção. Vamos lá, o plano perfeito da redenção. Surge a cruz de Cristo, surge Jesus na história da humanidade. E aí meu leitor vai ler João, capítulo 3, de 14 a 18. O que é que diz em João 3, de 14 a 18? E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Obrigado. Meus irmãos, surge aqui no plano do propósito eterno Jesus Cristo. Jesus é a única solução que existe. Quando diz assim a frase que está colado nos carros, hoje não tem mais não, mas antigamente tinha muito, só Jesus Cristo salva, pensa numa verdade. Só Ele mesmo. A única solução para essa laranja podre que está no lixo é um milagre nessa laranja. E só quem pode fazer esse milagre é Jesus Cristo. Jesus é a única possibilidade desse homem ser reabilitado ao propósito eterno. Jesus é a única possibilidade desse homem novamente se tornar útil para Deus, para o sonho de Deus. Lembra do sonho de Deus? Jesus é a chance, única chance que o homem tem de novamente se credenciar a este propósito. Amém? E aí nós tivemos uma pregação hoje pela manhã e Samuel falou de Jesus, da vida e da obra de Jesus de uma forma tremenda. Nós não vamos entrar nesse assunto que já foi falado hoje de manhã, e que nós podemos apresentar a você como solução para esse homem perdido é Jesus, com a sua vida e com a sua obra. Jesus que existiu antes de todas as coisas. João 1, de 1 a 3. O que é que diz lá? E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. O Criador, que existiu desde sempre, toma uma decisão e se torna homem. Isso está em Filipenses 2, de 6 a 8. Diz o quê? Subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa que se devia aferrar. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Aquele que sempre existiu, se tornou homem, e como homem, ele nunca pecou. 1 Pedro 2,22, o que é que diz? Mas ele não só foi santo e perfeito, ele também fez uma obra santa, perfeita e grandiosa. Isso está em Atos 10, 38. O que é que diz lá? Com o Espírito Santo e poder, ele estava se credenciando, meus irmãos. Jesus estava sendo credenciado como homem aqui para esse momento, para tornar possível nos reabilitar o propósito eterno de Deus. E agora ele toma o ato de morrer pelos nossos pecados. 2 Coríntios 5:21 diz o quê? Aquele que não conheceu o pecado, para que nele... Isaías 53, 5 e 6 diz o quê? Mas ele foi ferido e moído pelas nossas iniquidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor
fez cair sobre ele. Morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou, como diz em Atos 2:24, ao qual Deus, depois de ressurreto, 40 dias aparecendo aos discípulos, ele foi exaltado. O que é que diz aí em Atos 2:36? Esteja absolutamente certa, pois, de que a este Jesus. E Filipenses 2:9-11, pelo que também, Jesus, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, toda língua confesse, e esse mesmo Jesus vai voltar. Mateus 24:30, então aparecerá no céu. Eu estou apresentando a vocês a única possibilidade desse homem ser habilitado para cumprir novamente o propósito eterno de Deus. Não há salvação em outro que não seja em Cristo Jesus. Só Ele pode levar o homem até o Pai. Só Ele e somente Ele é que pode consertar essa relação do homem caído, da fruta podre, no Deus santo, perfeito, que é o nosso Deus. Só Jesus Cristo. Não há outra possibilidade. Só há essa possibilidade. Em João, capítulo 10, verso 9, nós vamos ter informação importantíssima. Por favor, meu amigo Cícero, leia para a gente João 10, 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Muito bem. Então Jesus está dizendo que ele é a porta, tá? A cruz ali, Jesus, ele agora usou a figura da porta. Lembre-se, irmãos, lembre-se você. Na Bíblia é assim, sempre a palavra de Deus pega algo muito natural e físico para falar de uma realidade espiritual. Bem, para que serve uma porta? Vamos pensar nessa porta, tá? Nós temos aqui algumas portas, aquela outra, nós temos aquela porta, 4 aqui no ginásio, temos as portas do banheiro, várias portas. Uma porta serve para separar um ambiente de outro ambiente. Se eu tenho uma porta aqui, imaginária, essa porta está separando este ambiente deste outro ambiente. Se eu quero mudar de um ambiente para outro, eu tenho que passar pela porta, ok? Então, a figura usada aqui das Escrituras é dizendo que Jesus é uma porta. Eu sou a porta. E dá mais informações, diz assim, quem passar por mim vai ser o quê? Salvo. Então, tem uma porta que é Jesus, se eu passar por Jesus, eu vou ser salvo. Olha que riqueza nesse texto. Agora, uma porta, qualquer que seja essa porta, para ela estar liberada para ser aberta, ela precisa estar destrancada. O que tranca uma porta, a fechadura, são chaves. Ok? Então, lê Mateus 16, 19, Cícero, por favor. Mateus 16, 19. Isso. Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Muito obrigado. Então Jesus disse a Pedro assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Ok? Outra figura agora, né? Uma chave serve para quê, meus irmãos? Abrir a porta. Quem é a porta? É Jesus. Tudo se encaixa. Jesus é a porta, dá as chaves a Pedro.
dessa porta que é Ele mesmo. E essa porta é aberta pela primeira vez nas Escrituras numa pregação que Pedro faz. Tinha 12 apóstolos, mas coube a Pedro essa responsabilidade de ir abrir a porta do reino dos céus, porque foi a ele que foi dado essas chaves. Então, depois de toda a obra de Jesus ser consumada, de Jesus morrer, ressuscitar e ser exaltado, depois de Jesus mandar o Espírito Santo aqui para a terra, surge a primeira oportunidade onde Pedro usa essas chaves espirituais para abrir essa porta. E vamos então a Atos capítulo 2, versos de 36 a 38. Por favor, meu leitor, temos aí 5 chaves que abrem essa porta, que é Jesus. Pode ler. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Muito obrigado. Eu volto a dizer a vocês o que eu disse no início dessa palavra. Entender essas coisas tornou o evangelho muito prático na minha vida. Ouvir essas coisas tornou a conversão uma coisa muito prática, muito concreta, muito explicada e muito funcional. Então vamos lá. Esses versículos de 36 a 38 do capítulo 2 de Atos é o final de uma grande pregação de Pedro. E Pedro estava falando com aquela multidão exatamente sobre o que nós estávamos recitando aqui, sobre Jesus. Falando de Jesus, falando da sua obra, falando que Jesus havia morrido. E no verso 36, Pedro levanta o dedo dele para aquela multidão e os acusa da culpa de Jesus ter sido morto. Não existe conversão sem admissão de culpa. Não existe conversão se você se acha bom. Só é salvo alguém que está se perdendo e morrendo, desgraçado. Como salvar alguém que está bem? Como salvar alguém que acha que tem sua vida certa? Como salvar alguém que acha que está pleno pelo fato de trabalhar e ir do trabalho para casa, de casa para o trabalho e de uma vez por semana ir para uma reunião de uma entidade religiosa? Como salvação para essa pessoa? Só tem salvação para quem está clamando, dizendo assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Porque entendeu a sua condição de pecador. Então, nessa pregação, Pedro encerra a pregação acusando aquela multidão de ter matado Jesus. E depois dessa acusação, no verso 37, há um impacto no coração daquela multidão. E eles dizem: que faremos, varões e irmãos? Essa tem que ser a nossa posição diante de Jesus. Eu sou fruta podre, eu estou condenado ao inferno. O que é que eu faço para me salvar dessa situação? O que é que eu faço para mudar de vida? O que é que eu faço para ser uma pessoa diferente? Foi isso que eles perguntaram a Pedro. E prontamente Pedro lhes apresentou o caminho de solução. Apontou para Jesus falando sobre fé, apontou para Jesus falando sobre convicção de pecado, apontou para Jesus falando sobre arrependimento, apontou para Jesus falando sobre batismo e apontou para Jesus falando sobre o Espírito Santo. Sobre fé, João capítulo 5, verso 24. João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Muito bem, o mesmo Evangelho de João, vira a página, capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Tudo começa
A primeira chave que abre essa porta é fé. A primeira chave que movimenta dentro de nós é a fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É ouvindo sobre Jesus, é ouvindo sobre Deus, é lendo a palavra, é pensando em Deus que vai gerando fé no coração da gente. Fé nesse propósito. Fé de que é possível ser resgatado. Fé de que é possível ser transformado. Fé de que é possível ser libertado. Fé de que é possível ser regenerado. Quantas vezes pregando o evangelho, eu olhei para a pessoa que eu estava pregando e disse assim: isso aí não tem jeito. Até comentei com minha esposa algumas vezes. Aí, não se converte nunca. Não deu outra, eu mordi minha língua, a pessoa se converteu. Jonas, lá de Recife, preguei para ele em Garanhuns, para ele e para Dani. Pregamos o evangelho para eles. Eu saí na viagem de volta para Campina e disse: amor, aquela menininha, a Dani, ela até é quebrantada, mas aquele marido dela, que não vai se converter nunca. Irmãos, ele teve um sonho de madrugada. No outro dia, no retiro de novos, que ele pediu para participar sem ser convertido, ele teve um sonho com Jesus. No outro dia ele chegou, quando eu fui pregar sobre o Espírito Santo, ele disse: levantou a mão. Aí eu disse: pois não. Batia batuque no candomblé, era roqueiro da pesada, viciado em Coca-Cola com biscoito recheado. E ele levanta a mão, aquele cara esquisito, e ele olha para mim e diz assim: eu tive um sonho com Jesus e eu quero me batizar. Eu, pelo amor de Deus, o que é isso? Sabe por quê? Porque tinha uma semente de fé naquele coração. Porque de tudo que a gente falou, ele não demonstrou nenhuma emoção, ele não chorou, ele não mostrou nenhum quebrantamento exterior, mas dentro do coração dele ficou uma semente de fé. E o Espírito Santo trabalhou aquela fé. E ele se converteu naquela manhã, nós o batizamos. Ele foi batizado há não sei quantos anos faz isso. Persevera no caminho do Senhor. Ontem eu estava falando com ele numa batalha espiritual na casa dele lá, repreendendo os demônios. Aí apareceu um demônio, agarrou na minha perna, Beguinha. Aí eu, sai, sei o que lá. E o demônio foi, ó o cara convertido, discípulo de Jesus, cheio do Espírito Santo, cuidando da sua esposa. A esposa foi batizada, se converteu também. Sabe por quê? Porque teve fé. Tudo começa pela fé. A fé em Cristo Jesus. Amém? Passei 3 anos, toda quinta-feira à noite, na casa dos Dubu, pregando o evangelho. André estudava no ensino médio, no Motiva. A gente saía, pegava ele do colégio, levava para a casa dos Dubu. A reunião começava de 9 horas da noite. Levei 1 tonelada de gente aqui da igreja dos jovens para pregar naquela casa. E eu dizia a Ana: ali pode se converter todo mundo, mas aquele tal de Max Dubu aqui não vai se converter nunca. Foi o primeiro que se converteu. Está firme até hoje, lá em Miguel Camon. Depois se converteu a esposa dele, está firme também até hoje. Os filhos sendo criados no caminho do Senhor. Sabe por quê? Porque tinha fé naquele coração. Foi gerado fé naquele coração. Porque ele pegava, antes de eu chegar, entrava no Google e colocava perguntas difíceis para fazer para um pastor. E selecionava perguntas e eu começava a pregar. E ele atrapalhava a minha pregação fazendo perguntas malucas da Bíblia. Fumava um baseado antes de eu chegar. Chegava lá, ele estava doidão. Eu não sabia, não entendia de nada. Se eu levasse o Marco César, ele ia logo descobrir. Esse bicho aí tá... Mas eu, criado na igreja, não sei nem o que é isso direito, né? Se converteu. Por quê? Porque tinha fé naquele coração. Se você tiver fé no seu coração, essa fé vai lhe levar à próxima chave. Se essa chavinha de fé for rodada no seu coração, ela vai te levar para a próxima chave, que é a contrição, que é a convicção de pecados. Por favor, leitor, eu já citei Atos 2:37, né? Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Então, lê agora João 16:8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Muito bem. E Salmos 51, de 3 a 5. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Obrigado. No texto de João diz que é o Espírito Santo convence o homem
do pecado, da justiça e do juízo. No Salmo 51 mostra um homem convencido do seu pecado. Quando a gente tem a chave da fé girada no nosso coração, o Espírito Santo entra nesse ambiente de fé, nos revelando a podridão que nós somos. Não vá para o batismo se você acha que não está condenado ao inferno. Não vá até as águas se você se acha bonzinho. Para você descer as águas, você precisa entender que você é a pior pessoa do mundo. Você está condenado ao inferno direto, sem direito a recurso. Seus pecados lhe denunciam quem você é. Diante de Deus você está nu e exposto. Só com essa convicção de pecado pode ser girada a próxima chave. Vem a fé e vem a convicção de pecado. Pedro acusou a multidão e a multidão creu na palavra de Pedro e o coração dele se compungiu. Olha essa expressão, apertou o coração, doeu o coração em saber que eles haviam matado Jesus, eles eram os responsáveis. Quando aquele cara, diretor de cinema, fez aquele filme A Paixão de Cristo, numa das entrevistas perguntaram a ele: ô Mel Gibson, você acha que quem matou Jesus foi os romanos ou foi os judeus? Ele olhou para a câmera e disse assim: quem matou Jesus foi eu e você, foram os nossos pecados. Foi a resposta que ele deu. Coração compungido, coração que dói. Hoje de manhã Jobs falava aqui da vida que ele viveu, e eu pensando que daqui a pouco eu olho, está Jobs chorando. Eu digo: está chorando por quê? E ele olha e diz assim: eu tenho vergonha do que eu fui. Coração quebrantado, coração compungido, coração que dói pelos seus próprios erros e pecados. Esse é um coração onde tem fé. E esse é um coração apto a se arrepender, que é a próxima chave. Fé, contrição, convicção de pecados e arrependimento. E sobre arrependimento, todos nós somos versados. Atos 2:38, nós já falamos. Marcos 8:34, 35, nós já lemos. Lucas 14:33, sabemos, mas vamos ler, né? Lucas 14:33, o que é que diz? Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Beleza, lê Marcos 8:34, 35 também, para ficar completo. Aí isso a gente sabe decorado, né, gente? Vamos lá, Marcos 8:34, 35, diz o quê? Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. A fé foi destravada, a contrição e a convicção do pecado foi destravado. Agora é o arrependimento. E o arrependimento não é um sentimento. Quando o coração está compungido, até dói. Mas na hora do arrependimento, não é dor, é decisão. É diferente. Você já creu e já doeu. Agora você vai decidir o que você vai fazer. Arrependimento é uma decisão somente. É uma decisão de mudar o rumo da sua vida. E a Bíblia dá 4 dicas para esse arrependimento. Que é negar-se a si mesmo, tomar a cruz, perder a vida e renunciar a tudo. E aí a gente entra num grande dilema. Beguinho, o evangelho é de graça. Não é por força humana. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras. E quem está falando aqui em obras? Negar-se a si mesmo, que obra é? Tomar a cruz, que obra é? Perder a vida, que obra é? Renunciar a tudo, que obra é? Tudo isso é decisão, não é obra. É a decisão que nos é impulsionado pela fé que tivemos e pela contrição que entrou no nosso coração. Nós não vamos ser salvos pelas nossas obras. Jesus já pagou o preço, mas nós temos que decidir. Sem essa decisão, o sacrifício não nos alcança. Jesus morreu para salvar a todos. O sacrifício de Cristo foi para alcançar a todos. Mas todos serão salvos? Não. Por quê? Porque alguém decidiu não se incluir neste sacrifício. Alguém decidiu não ser melado por esse sangue.
Alguém decidiu naquela noite não matar o cordeiro, obedecer e passar o sangue nas portas. E veio o anjo da morte e tchau. Mas quem matou o cordeiro? Quem pegou o sangue e passou nas portas? O anjo da morte olhou e disse: aqui não, aqui tem sangue. Por isso é preciso se arrepender. A parte de Cristo está toda pronta. Jesus aprontou tudo para nós. Jesus viveu perfeitamente, cumpriu a lei, como foi Samuel falou hoje de manhã. Cumpriu toda a lei, foi irrepreensível. Jesus foi e entregou-se, morreu na cruz. Jesus ressuscitou vencendo a morte. Foi para o Pai exaltado, recebeu um nome, mandou o Espírito Santo. Tudo já foi feito para que o propósito de Deus fosse restaurado. Mas a nós, a gente volta para o Éden para decidir mais uma vez: eu como ou não como dessa maldita fruta? Eu me arrependo ou não me arrependo? Se eu me arrependo, me é garantido mais uma chave aberta. Graças a Deus. Se eu não me arrependo, a porta segue trancada. E arrepender-se é negar-se a si mesmo. Arrepender-se é tomar a cruz. Arrepender-se é perder a vida e renunciar a tudo. E quantas vezes vimos Jesus aplicando essa verdade na vida das pessoas? Uma vez ele ia andando, aqui mesmo em Lucas 14, ele ia andando, a multidão ia atrás dele, ele vira para a multidão e fala essas coisas. Outra vez foi só um que foi procurá-lo e pediu para segui-lo, e ele disse: está massa. Perguntou a ele o que era preciso para ser salvo, para alcançar a eternidade. E ele disse: basta cumprir os mandamentos aí dos 10, eu vou lhe dizer 5. Disse 5, ele disse: esses aí eu cumpro todo. Ele disse: então falta só um detalhe que eu esqueci. Vai, vende tudo que você tem, distribui aos pobres, depois vem e me segue. Jesus estava dizendo assim para aquele cara: se arrependa e venha me seguir. Negue a você mesmo. Perca tudo. Não tem chave aberta se a gente segura. Aquele que quiser salvar a sua vida, acontece o quê? Perdê-la. Se você segurar, você perde. Agora, se você perder, você ganha tudo. E você ganha Cristo. Amém? Arrependimento, decisão de mudança. Decisão para uma mente nova, para uma vida nova, mudança de rota, mudança de curso. O que ouvimos hoje de manhã de testemunhos, e ouviremos daqui a pouco alguns outros, fala dessa mudança. E essa mudança se deu a partir da decisão: eu vou mudar de vida. Eu agora quero Cristo Jesus na minha vida. Eu vou abandonar quem eu sou, o que eu acho, o que eu penso, o que eu tenho. Eu vou abrir mão dos meus sonhos para ter esse sonho de Deus. Isso é arrependimento, é decisão, é mudança. E quando você decide, você abriu a terceira chave. Fé, destravou. Contrição ou convicção de pecado, lhe mostrou quem você é, destravou. Você decidiu negar tudo, destravou de novo. Mas tem duas ainda. Precisamos ir para a quarta chave, o batismo. E nós começamos com um texto que vocês todos conhecem, está em Marcos 16:16, o que é que diz lá? Quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, de novo falou da primeira chave, crer é fé. E pulou para a quarta chave, crer e ser batizado. Tem que ser batizado. Para ser salvo tem que ser batizado. Ah, Beguinha, mas no final do texto ele não disse assim: e quem não crê e não for batizado, já está condenado. Se você não crê, não tem batismo. O batismo só existe se tiver fé. Sem batismo não existe, sem fé não existe batismo. Não precisava dizer quem não crê e não for batizado. Pois se você não crê e entrar nas águas, é um banho massa. Só não é um batismo. Ok? Beguinha, mas o batismo não salva. Quem salva é Jesus. É lógico que quem salva é Jesus. Mas se Ele é quem salva e instituiu o batismo como parte dessa porta, eu vou abrir a boca e dizer: não, o batismo não salva. Não é o batismo em si, é Jesus Cristo que salva. E Ele disse que para ser salvo devia batizar. 1 Pedro capítulo 3, verso 24. Fala, não está aí não esse texto, não se preocupe não.
1 Pedro capítulo 3 fala sobre isso. Falando de Noé e daqueles que foram salvos através da água. Não diz através da arca, diz através da água. É incrível, né? Porque a gente pensa que a família de Noé foi salvo pela arca. Mas não foi. A Bíblia diz que a família de Noé foi salvo pela água. A arca até salvaria eles de morrer afogado. Mas a água salvou eles de quê? De todo o pecado e da iniquidade daquela geração. Eles foram salvos pela água. Aí diz assim: isso figura hoje o quê? O batismo que vos salva. Não é Beguinha que está falando. É a Bíblia que está falando através de Pedro, inspirado pelo Espírito Santo. Agora, um batismo sem Cristo salva? Não, porque um batismo sem Cristo nem batismo é. Como um arrependimento não salva. Como só fé não salva. O diabo crê. Ele não vai ser salvo. Não é uma coisa isolada. É as 5 juntas. Porque Jesus falou das 5. Tem que ter as 5. As 5 representam a porta. E quem é a porta? Jesus. Quando eu digo que Jesus salva, eu posso afirmar: o batismo em Jesus salva. Crer em Jesus salva. Se arrepender dos pecados por causa de Jesus salva. Receber o Espírito Santo salva. Por quê? Porque todas essas coisas fazem parte da porta, que é Jesus Cristo. Amém? Gálatas 3, 26 e 27. Vai falar de novo de fé e de batismo. Gálatas 3, 26 e 27. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O 26 fala da fé. Pela fé vocês se tornaram filhos de Deus. Aí ele diz, por quê? Porque todos quantos foram batizados em Cristo, ou seja, tem que ter fé, mas também tem que ser batizado para ser incluído em Cristo. Todos os que foram batizados em Cristo, de Cristo, foram revestidos. A gente poderia falar pelo menos 11 coisas aqui sobre batismo. Não há tempo para isso. Mas batismo perdoa os pecados, batismo nos reveste de Jesus Cristo, batismo nos inclui no corpo de Cristo. Vamos ver Romanos, por exemplo. Romanos capítulo 6, versos de 1 a 5, eu acho. É o texto mais complexo, mas é o que dá maior doutrina sobre o que é o batismo. Romanos capítulo 6, de 1 a 5, eu acho. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Glória a Deus. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Ok. Olha o tanto de coisa aí sobre batismo. A gente que é batizado, a gente é batizado nas águas, mas ali é água normal, é qualquer água, suja, média, limpa, né? Mas quem é mergulhado nas águas, é mergulhado em Cristo Jesus. Nós somos batizados em Cristo Jesus. E quando a gente é batizado em Cristo Jesus, a gente é incluído na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Imagina que o batismo é quase uma máquina do tempo. Quando você é colocado dentro da água, você é transportado para aquele dia. Jesus morreu no Calvário. Você é incluído naquela morte. 3 dias e também é incluído naquela ressurreição. Morre o velho homem. Diz mais na frente que é crucificado o velho homem. Nasce um novo homem, uma nova mulher. Agora a imagem e semelhança de quem? De Cristo Jesus. Amém? Por isso que eu disse aos irmãos, só em Jesus é possível nós nos habilitarmos para o propósito eterno de Deus. Só em Cristo Jesus nós podemos nos tornar novamente a imagem e semelhança de Deus. Esse é o batismo. Perdoa pecados,
Nos lava, não da imundícia do corpo, mas nos lava de uma boa consciência para com Deus. Diz o texto de 1 Pedro 3. É incrível o batismo. Fé, destrancou. Convicção de pecado, destravou. Arrependimento, destravou. Batismo, destravou. E aí vamos para a galera. Espírito Santo, maravilha, poder para viver. Atos 2:38, nós recitamos aqui. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E Atos 1:8, mas recebereis e sereis, tanto em Jerusalém. Quem aqui já teve experiência com o Espírito Santo, levanta a mão, por favor. Quando nós nos convertemos, passamos por essas chaves 4, a quinta chave tem que ser destravada. Essa experiência com o Espírito Santo. Não tem vivência de evangelho sem Espírito Santo. Não tem vida santa sem Espírito Santo. Espírito Santo não é sentimento, mas ele nos faz sentir muita coisa. Quem aqui já experimentou sabe. É difícil você ter uma experiência com o Espírito Santo e não sentir alguma coisa. É difícil. Pode acontecer, mas é difícil. O Espírito Santo é Deus aqui conosco, irmãos. O Espírito Santo é aquele que está aqui conosco. Ele foi enviado lá por Jesus no dia do Pentecostes. E não voltou mais não. Está aqui trabalhando desde aquele dia. Trabalhando para quê? No coração dos pecadores para convencer, para eles se converterem. Trabalhando no coração dos convertidos para mostrar a eles quando eles pecam. Sendo o poder de Deus para a gente ter ousadia para testemunhar. Amanhã a gente vai sair para testemunhar. E a gente vai na força do Espírito Santo. Colocando na nossa boca o que falar. Para os apóstolos, Deus disse: não se preocupem se vocês forem presos, estiverem diante de juízes, de reis. Não se preocupem, abram a boca, porque ao abrir da boca de vocês, o Espírito Santo vai encher a boca de vocês de palavra. É o Espírito Santo que nos dá a palavra, amém? Quando a gente lê as Escrituras, é o Espírito Santo que nos revela as Escrituras. É o Espírito Santo que nos faz enxergar a Jesus. O Espírito Santo é poder e ele vem com dons. E esses dons são manifestos no meio da igreja. Para edificar a igreja, para corrigir a igreja. Hoje eu estava ali no meu cantinho na reunião. Naquela do nada, né? Sabe aquela reunião do nada? Que você não sente nada, a reunião está acontecendo, você está sentado, não sente nada. Até que chegou André Moretti perto de mim ali. Falei: Beguinha, eu posso falar contigo? Eu disse: pode. Saí para ali. Como eu estou resolvendo as coisas do retiro, eu pensei que era alguma coisa que tem para resolver do retiro. Aí ele começa a abrir a boca e falar. E era o Espírito Santo falando comigo. Não era André Moretti. E ele começa a falar coisas sobre a minha vida que só eu sei. E começa a responder questionamentos que só eu fiz. E começa a falar coisas que ninguém sabe, nem a Ana. E ele começa a falar. É o Espírito Santo. Isso é o Espírito Santo agindo, irmãos. Não existe família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai, sem o Espírito Santo. Por isso que a gente botou no final isso. O Espírito Santo é o movimento de Deus hoje na igreja. Como não crer nele, como não crer nos seus dons, como não crer na sua ação, como não crer na sua manifestação. O Espírito Santo é Deus vivo e operante. E quando nós destravamos a primeira chave da fé, quando nós destravamos a segunda chave da convicção de pecados, quando nós destravamos a terceira chave do arrependimento, quando nós destravamos a quarta chave do batismo, a quinta chave é virada. E sabe o que vem sobre nós? Vida de Deus. Vem o Espírito Santo. Vem poder. Vem virtude. Vem graça. Vem nova vida. Eu já batizei pessoas que ela levantou da água e quando saiu o rosto era outro rosto. Meu próprio filho, no dia que eu batizei, empurrei ele dentro da água de um jeito, quando tirei era outro. Muitas pessoas eu já batizei e aconteceu isso. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo veio para ali. E onde o Espírito Santo chega é casa limpa, é cheia de luz, de verdade e de virtude.
Porque o Espírito não é um Espírito qualquer, é o Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. É o Espírito de Deus que vem morar na vida do pecador, arrependido, e vem para lavar, e vem para dar crescimento, e vem para dar vitória sobre os pecados, e vem para tornar esse pecador um santo, para tornar esse homem a imagem e semelhança de Jesus. Essa é a quinta chave. E quando a porta se abre, nos é apresentado o caminho de volta ao propósito eterno. Há chance. Tem como. Há um caminho. Esse caminho está descrito em João, capítulo 14, verso 6, que diz, Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Repita comigo. Eu sou. Diga de novo. Não sou eu nem você. Quem disse isso foi Jesus. Jesus é o caminho de volta para Deus. Jesus é o caminho que tira o homem do lixo para a presença de Deus. Jesus é o único que pode transformar aquela laranja podre numa laranja novamente capaz de dar o seu sabor. Esse é o caminho de volta. Esse caminho de volta também pode ser chamado de vida de igreja. A igreja está exatamente nesse caminho. Tem gente que acabou de passar na porta, está no comecinho ali, ó. Tem gente que já há anos anda nesse caminho, já está lá na frente. Tem uns que vão morrer esses dias, estão já pertinho de Deus, né? Já chegando no final do caminho. Mas todos estamos nesse caminho que é Jesus. A porta é Jesus. O caminho é Jesus. O alvo é Jesus. Jesus é a porta. Jesus é o caminho. E Jesus é o alvo. Amém? Só Jesus pode mudar a vida de um pecador. Eu termino apresentando a vocês os principais textos, a porta, o caminho e o alvo. E eu não posso dar ao final disso tudo falar para você do convite. E o convite é: venha. É Jesus que está convidando. Jesus chegou para o coletor de impostos e disse assim, Jesus pregou tudo isso aqui que eu preguei, olhando para Mateus, dizendo assim, segue-me. Esse Jesus continua fazendo o mesmo convite hoje. A boca de Jesus está aberta no mesmo sentido, dizendo assim, segue-me. Ele diz o que é preciso para segui-lo. Depois ele diz o que é preciso para segui-lo. Mas o convite é o mesmo, segue-me. Não é pregar vida de igreja. Porque a vida de igreja, quem segue a Jesus vai ter essa vida de igreja. Não é vida de igreja que salva ninguém. Não é grupo A, grupo B, grupo C. Quem salva é uma pessoa chamada Jesus Cristo. Por isso que a proclamação não pode ser sobre a igreja. A proclamação tem que ser sobre o dono da igreja, que é Jesus. Amém? É esse dono que está dizendo, segue-me. E quando ele te chama para segui-lo, ele diz, você vai me seguir nesse caminho que é a igreja. E ele lhe coloca dentro da igreja. E na igreja você vai ser abençoado e vai abençoar. E na igreja você vai sofrer e fazer sofrer. E na igreja você vai beliscar e ser beliscado, abraçar e ser abraçado. Fazer cara feia e receber cara feia, sorrir e receber sorriso. É o ambiente de cuidado de Deus com os seus. É o ambiente de crescimento. Mas esse ambiente não é para ser proclamado. Quem é para ser proclamado é aquele que criou esse ambiente, que é Jesus Cristo. E eu encerro dizendo a você que o propósito eterno de Deus é esse, é essa família. E esse convite para fazer parte dessa família está de pé até hoje. Amém? Eu queria chamar aqui Lucas Torres. Lucas Torres foi uma das pessoas que se converteu, vendo Luciano fazer um gráficozinho assim. Eu queria chamar ele para repartir com a gente desse dia que ele ouviu essas verdades e o dia da sua conversão. Aleluia, meus irmãos. Graça e paz. Boa noite. Por volta de 2013, eu fui aluno de Luciano
Estava no segundo ano do ensino médio. E eu comecei a ouvir sobre Jesus, né? E aí, uma lembrança muito forte que eu tinha era sobre que o Luciano compartilhava muito com a gente sobre esse gráfico, né? E aí, quando o Luciano chegou para compartilhar, inclusive, não sei se Arthur Araújo está por aí, Arthur que fica na transmissão. Nas primeiras vezes que a gente foi eu e Arthur, né? E aí, o Luciano começou a compartilhar ali sobre as características de Jesus, né? E aí, quando o Luciano começou a falar que Jesus é santo, bom, justo, fiel, generoso, verdadeiro, paz, alegria, amor, né? Aí eu comecei a olhar para a minha vida, né? E eu fiz, meu Deus do céu, eu estou completamente longe disso. Minha vida está completamente longe. Eu, mentiroso, desobediente, e dentre outros pecados que eu cometia, né? Eu lembro muito bem que aquilo foi muito forte para mim. E aí quando eu saí lá da casa do Luciano, eu parecia que eu tinha tomado uma surra, sabe? Mas não era uma surra física, mas uma surra dentro de mim, né? Porque eu comecei a ver o quão distante eu estava dessas características, né? Só que aí, glórias a Jesus, que hoje nós estamos nele, né? Glórias a ele que ele abriu essa porta aqui para nós, né? Para que nós voltemos para ele, né? Para que nós o conheçamos e possamos seguir esse caminho de volta para o nosso Senhor, né? Então, de forma bem resumida, eu queria compartilhar essa experiência e dizer que quem ainda não entregou a vida a Cristo, entregue sua vida a Jesus. É a melhor decisão da sua vida. É a melhor decisão da sua vida. Não tenha dúvidas. Dê um passo de fé que Jesus vai agir na sua vida. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem viu hoje no corredor ali da fila da refeição, na parede, pregado os trabalhos das crianças da salinha de hoje? Alguém viu aqui? Viu, Lindolfo? Viu o que por lá? O que é que tinha nos trabalhos lá? Quem viu? Painel. Tinha o que lá? Tinha o quê? O gráfico. Estava lá, um propósito eterno, os triângulozinhos. Seus filhos estão sabendo dessa matéria aí. Conversa com eles sobre isso. Revisa com eles sobre isso. É uma ferramenta. Essa semana, no teu dia de família, reúne a família, pega uma folha de papel A4 e começa a desenhar esse gráfico e falar para tua esposa e para teus filhos do Evangelho. Pergunta para ouvir as respostas, responde. Deixa que essas verdades entrem no teu coração de maneira que te leve a reparti-la com as pessoas próximas. Amém? Eu vou finalizar aqui contando rapidamente o testemunho de Roger e Jéssica. Roger e Jéssica é um casal que hoje estão convertidos, moram não em Maceió, moram em Marechal Deodoro. É isso, né? Marechal Deodoro. A história é muito longa. A história começou lá nos Estados Unidos, quando o Suene estava morando por lá, com a família. E teve um contato rápido com Roger e Jéssica. Roger e Jéssica estavam nos Estados Unidos por uma curta temporada de tempo, um pedacinho de tempo pequeno. E tiveram um encontro lá, acho que foi um encontro ou outro encontro, 2 encontros. Foi coisa não tão profunda, mas assim, brasileiro quando está longe do Brasil, vira o melhor amigo logo do primeiro encontro, né? Então pega nome, pega contato, aquela história toda. E aí depois, tanto Roger e Jéssica voltaram para o Brasil, e um tempo depois, Suene voltou com a família para o Brasil também. Quando foi uns anos atrás, Suene foi para a cidade de Maceió, para uma prova do esporte que ele praticava. E foi passar o final de semana lá em Maceió. E pelas redes sociais, acho que o Instagram, ou não sei bem o que foi, mas pelas redes sociais, Roger e Jéssica ficaram sabendo que Suene e Stefano estavam ali na cidade de Maceió. E Marechal Deodoro é bem pertinho de Maceió, é vizinho a Maceió. Bem, o fato é que eles encontraram naquele final de semana e Suene, cheio desse propósito eterno, cheio dessa verdade, compartilham naquele encontro ali
pouco dessas verdades. E isso gera a primeira coisa no coração de Roger e Jéssica, que é fé, né? Eles ficam desejosos de ouvir mais. Próximo capítulo dessa história, eles vêm a Campina Grande, o casal vem a Campina Grande para um final de semana na casa de Suene e Stephanie. Nessa vinda, eu pude participar de 3 encontros na casa de Suene, em 3 dias diferentes, na sexta, no sábado e no domingo. Acho que no sábado eu fui de manhã e fui à noite. E à medida que a gente compartilhava esse desenhozinho com eles lá, eles se enchiam de uma fé incrível. Eu nunca vi pessoas ouvirem o evangelho daquele jeito. Pessoas que nunca tiveram uma experiência de ler a Bíblia, e nunca tiveram a experiência de conviver com um grupo que falasse sobre Deus, mas assim, bebia essas verdades de uma maneira... Eu nunca encontrei outra pessoa com tanta sede e fome de Deus como aquele casal. E ao passo que eu desenhava para eles, Suene comigo, o Adriano também estava lá, Adriano já foi, também estava por ali. E a gente compartilhava com eles desse gráfico, e a gente ia se enchendo de fé pelas verdades ditas e pela reação deles dois. Parece-me que no domingo, ao final de semana, eles pediram para ser batizados. Foram batizados lá na piscina do condomínio onde Suene mora. Essa menina fez uma publicação, não sei se tu consegue encontrar no teu celular aí, será? Acha aí para a gente ler aqui. Gente, uma pessoa que dias antes nem pensava em Deus, na eternidade. Você imagina uma pessoa assim, que ela, não é que ela não cria em Deus, mas ela nunca parou para pensar sobre Deus, sobre a eternidade. E essa pessoa tem um encontro com a palavra de Cristo através de uma coisa tão simples, que é esse desenho aí. E ela é batizada no domingo, e no próprio domingo, ou na segunda, bem cedinho, não lembro, ela fez essa publicação. Acho que foi na segunda, que ela disse que foi o primeiro dia, né? Ela fez uma publicação na rede social dela a respeito desse momento tão incrível que foi a conversão deles. Eles perseveram no Senhor até hoje, estão lá, perseverando no Senhor. Graças a Deus. Queria muito que eles estivessem aqui, eles mesmos contarem essa história para vocês. Mas eu queria ler só a publicação. Peguei Suene de surpresa ali, mas eu acho que ele vai achar. Para vocês verem a profundidade da revelação que essa menina teve do Evangelho. Com esse desenhozinho aí, simples assim. Bem simples assim. Então eu animo você a repetir em casa. Pega um quadro, desenha de novo, bota os textos, vê, se enche dessa verdade. Amanhã a gente vai sair para a rua, leva esse papelzinho aí na sua mão. Lembre do que foi compartilhado aqui. Compartilhe o que for possível. Deixe que o Espírito Santo use essas verdades para encher o coração daquelas pessoas que precisam ouvir dele. E o resto é com o Espírito Santo que faz. Porque quem convence é ele. Amém? Quem explicou? Ah, foi? Vem cá contar aqui então. Chega a contar aqui essa história. Boa noite, igreja. Dá uma resumida, né, que eu falei na parte do papel. Quando eu vi isso aqui, veio muito na minha mente, tanto, né, me tocou realmente sobre isso. Dá uma resumida. Católica, né, batizada com 18 anos de idade. E pela família, né, continuei indo, né. Fiz a primeira comunhão que tem. E já na adolescência, meio que por rebeldia também, não obedeci meus pais, não cheguei a fazer o crisma. E de sair da igreja católica, acabei saindo, né? Aí fiquei sem ir para nenhuma igreja, né? Aí passou um período ainda, foi quando eu conheci Israel. Talvez, né, conversando, ele falou que era evangélico. Eu disse, não, mas eu sou católica, né? Assim, na verdade, né? Mas não praticante, mas sou, né? Ele disse, não, mas não tem nenhum problema, a gente disse o quê? Passou-se, né? Ele, vez ou outra, conversava comigo sobre o batismo. Eu não era batizada, né? Mas ainda que eu falava, eu sou batizada. Não, mas não é assim não, Camila, não sei o quê. Eu disse, não, mas eu sou batizada. Não entrava na minha mente de jeito nenhum isso, né? E para ser salvo, né? E conhecer Jesus, né? Aí passou-se, né?
Aí eu sei que em 2015 eu estava em uma igreja e tem o apelo, né? Eu fui lá na frente, né? Que aceitei Jesus, né? Mas uma vida totalmente de prática toda errada. E, de novo, zero batismo. E me falar alguma coisa sobre batismo, não. E ficava sempre na minha mente, não, eu sou batizado, não sei o quê. E assim continuei. Aí, pulando essa parte, deixa eu ver. Foi quando conheci, comecei depois a ir para outra igreja e realmente comecei a me entregar mais a Jesus. E Israel começou a falar de novo, assim, falando para mim sobre o batismo. Aí eu sei que quando passou esse período, foi quando Israel encontrou Ana no Uber. Foi quando a gente começou a ir na reunião. Aí falamos de novo, né, alguma coisa sobre o batismo, mas até então eu com o coração duro ainda sobre isso. E nessa outra igreja que eu estava indo, a gente citou assim alguma coisa, Camila não é batizada, um período vai ter batismo aqui, mas sendo que não ligou muito o que foi falado, né? Aí eu sei que foi quando eu fui para a reunião, acho que foi na quinta, foi numa sexta-feira, quando ela me chamou na casa dela e me explicou esse gráficozinho aqui, né? É que realmente meio que me aquietou realmente o coração. Ficava olhando para ele, pensando, né? Ela me ensinou tudo, até eu ficava dizendo, eu ficava assim, né? Tu sabe fazer tudo isso? Ficava olhando assim, ela, não, mas aqui não foi agora não, aprendi, demorou um pouquinho, não sei o quê. Aí eu fui, aí fui para casa da minha mãe, a parte, né? Mãe, eu quis falar com ela, né? Meus pais, assim, né? Eu tive um estudo sobre o batismo, aí ela disse, você já é batizada, minha filha, você só vai tomar banho em piscina. Aí eu disse, não, mas não é assim não, mãe. Não é assim. Aí comecei a conversar com ela. Eu me batizei quando a senhora, eu era pequena, né? Eu agradeço a senhora por ter feito isso, mas eu nem lembro. Aí meu pai já gritou lá, eu tenho uma foto aqui, minha filha. Ela disse, tá certo, papai, depois eu vejo. Aí fiquei com isso no coração, aí passou-se, né? Samuel também, Ana, esperou também eu dar o passo, né? E aquilo ali estava no meu coração assim, já ardendo. Aí eu fui para outro culto, assim, o que aconteceu? Aí encontrei com uma amiga minha lá. Ei, amiga, e o batismo aqui nessa igreja, hein? Ela fez, faz muito tempo que não teve. Eu digo, eita, pois, já sei que não vai rolar aqui, né? Aí fiquei calada, né? E conversando aqui, quando eu entrei no carro, uma mensagem de Samuel, nesse mesmo dia. Você pensou sobre o que já foi passado para você, sobre o ensino daqui desse gráficozinho? Aí eu disse, sim. Fez essa semana, amanhã vai ter um batismo do irmão aqui da igreja. Você não gostaria, não? Eu disse, sim, com certeza, eu quero. Quero sim, quero. Estou com essa vontade de conhecer Jesus. Realmente, de me arrepender de meus pecados. Eu quero sim estar nesse batismo. Glória a Deus, fui. Me arrependo desse amor que Jesus tem por mim. Eu pensei, né? Esse aqui, ó, uma família de muitos filhos. Meu Deus, eu quero fazer parte dessa família. Aí preciso do meu batismo, né? Preciso me arrepender e ser realmente uma nova criatura. Glória a Deus, estou aqui. Vocês são maravilhosos. Deus abençoe a todos. Chega, Suene. Vem aí. Oi? Estou sem telefone, filho. Vem aqui pra gente. Esse foi o escrito de Jéssica um dia depois de ser batizada. Ela colocou logo uma foto aqui, aí botando assim, viemos anunciar as boas novas. Hoje é um dia muito especial. Ontem nós aceitamos o chamado de Deus para sermos batizados em água e no Espírito. Por isso, hoje é de fato um grande dia. É o primeiro dia de nossas vidas em Cristo. Como diz em 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós encontramos Jesus na cruz, onde ele deu sua vida por nós, todos nós.
E assim também decidimos morrer para o mundo, para viver em Cristo. Essa escolha é feita a partir de muita reflexão, admiração, gratidão, mas, sem sombra de dúvidas, uma escolha de puro amor ao Criador. O Senhor prometeu em Ezequiel 36:26, dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo. Hoje, experimentamos essa promessa se cumprindo. Com um novo coração e um novo espírito, estamos preparados para viver uma vida de amor, fé e esperança em Jesus. Que este novo começo seja uma fonte de alegria e inspiração para todos ao nosso redor. Em 2 Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós nos tornemos a justiça de Deus, transformados pelo seu amor. Que o mundo testemunhe a transformação que Deus realizou em nossas vidas e que possamos compartilhar o amor e a graça de Cristo com todos que passarem em nosso caminho. Hoje é o primeiro dia de uma jornada extraordinária guiada pela cruz, pela luz de Cristo. Gente, escrito com menos de 24 horas de batizado. Uma pessoa que se declarou assim: eu sou uma folha em branco. E eu espero que Cristo escreva uma história nessa folha em branco. É só o milagre da cruz. Amém? Se você já se converteu, feche seus olhos e agradeça ao Senhor o fato dele ter lhe alcançado. Se você ainda não se converteu, é te dada essa oportunidade de você entregar a sua vida a Cristo. Esteja você aqui nesse salão, esteja você nos acompanhando pela internet. É te dada a oportunidade de você mudar de vida. Senhor, que tudo aquilo que foi falado aqui, Pai, encha o nosso coração. Nos enche de fé na Tua palavra. Que essa mensagem que transformou a maioria de nós aqui, ela siga sendo falada a todos aqueles que precisam de mudança, a todos aqueles que precisam nascer de novo. Nos dá ousadia e poder do Teu Espírito Santo para repartir com aqueles que precisam essas verdades. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém.